A série Diálogos FEPESP, ela foi concebida como sendo uma qualificação dos dirigentes sindicais. Então, nesta série, nós procuraríamos trazer visões plurais a respeito de um determinado tema. E sempre em termos de qualificação dos dirigentes sindicais. A FEPESP é integrada por 26 sindicatos. Esses sindicatos representam a quase totalidade dos professores do Estado de São Paulo e representam boa parte dos técnicos administrativos do Estado de São Paulo. Então, os dirigentes dessas entidades, eles têm que estar qualificados para defender ou para debater nas suas bases os temas atuais. O primeiro da série foi a terceirização, exatamente porque é um debate quente, né? Um assunto quente. Nós avaliamos que, uma vez aprovado este projeto, no caso, se for aprovado, o primeiro segmento que vai reduzir substancialmente os custos se aproveitando desse projeto é o segmento da escola particular. Esse debate, como o primeiro deles, ele foi coroado de êxitos, porque foi coroado de êxito na medida em que a visão plural realmente aconteceu. Existe atualmente 3 iniciativas, 2 no Legislativo e uma no Supremo Tribunal Federal, que pode comprometer uma conquista histórica dos trabalhadores em relação aos seus direitos. São iniciativas com vista a regulamentar a terceirização em bases precarizantes. O debate sobre a terceirização no Brasil é o debate sobre a maneira como a gente pode viabilizar, do ponto de vista legal, essa transformação na empresa brasileira. A discussão sobre a terceirização, ela se dá numa nova conjuntura sindical em que trocamos a busca de protagonismo pela resistência. O formato, como foi apresentado, se garante apoio para 26% da mão de obra formal, em detrimento dos 74% que hoje já tem mais direito que esses trabalhadores. Até algumas décadas atrás, a empresa vencedora era uma empresa que conseguia verticalizar tudo, trazer tudo para dentro, fazer tudo em casa. Esse era o modelo da grande corporação. Essa é a empresa que ganhou a competição durante a maior parte do século passado. E esse modelo vencedor e eficiente produziu um tipo de relação de trabalho, o emprego, o vínculo de longa duração. Todos os direitos dos trabalhadores passavam pelo vínculo de emprego. Por quê? Porque esse era o mundo da produção. Hoje não é tão caro comprar fora. Hoje não é inviável coordenar cadeias produtivas. E quem é a empresa vencedora hoje? É a empresa horizontal. Quase empresa virtual. Essa é a grande transformação. Qual que é o desafio hoje? Como é que esse trabalhador na cadeia produtiva horizontal pode ser protegido? Porque antes, o direito do trabalho, a legislação trabalhista e o sindicato davam conta da tarefa. Hoje é uma tarefa muito mais difícil. Um projeto da época do Fernando Henrique, que já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado apresentou um substitutivo e aguarda a votação conclusiva na Câmara. Esse projeto, houve um pedido na época do presidente Lula para mandar para o arquivo, mas infelizmente até hoje nenhum presidente da Casa leu. Então esse projeto está lá pendente de votação na Câmara. O segundo é o PLC 30 de 2015, que está no Senado, de autoria do Sandro Mabel, que precariza as relações de trabalho na área de terceirização. E a terceira é uma decisão que o Supremo está prestes a tomar em relação à validação ou não da súmula 131 do TST, que é a que proíbe terceirização na atividade fim e que determina a responsabilidade solidária. Então o ambiente é de muita apreensão de parte dos trabalhadores que têm resistido para alterar o projeto em debate no Congresso, de tal modo que sejam resolvidas pelo menos as 3 principais questões que prejudicam os trabalhadores. O primeiro é a terceirização na atividade fim. A segunda é a chamada pejotização, ou seja, em lugar da empresa contratar um empregado, contrata um serviço. E a terceira é a quarteirização, ou seja, a possibilidade de que um quarto trabalhador entre nesse processo. E, por fim, há ainda a dúvida em relação à representação sindical. Então, o projeto tem mais preocupações do que benefícios efetivos, embora ele dê
efetivamente alguma garantia aos trabalhadores terceirizados, mas essa garantia é dada em detrimento dos trabalhadores contratados diretamente, aos quais passa a se aplicar essa legislação mais flexibilizada. Não há hipótese do projeto sair do Senado como chegou da Câmara. Pelo contrário, eu tenho que prever mais a hipótese de uma volta à Câmara. Ao voltar para a Câmara, dependendo da qualidade do avanço que houve no Senado, ele encontrará menos ou mais resistência na Câmara para a sua efetivação final. A resistência ao projeto é natural. As pessoas e as organizações, as instituições que estão ligadas a esse mundo vertical resistem, não querem mudar para esse mundo. Mas esse é o desafio. O movimento sindical tem um desafio muito difícil pela frente. Como é que ele vai continuar representando e defendendo os trabalhadores num mundo diferente do mundo antigo? E se isso não for feito, o Brasil não vai poder competir, a nossa economia deixa de ser competitiva. A chave para qualquer tipo de ação política no Senado, ela, além da clivagem situação-oposição, ela tem que levar muito em conta a situação do PMDB. É muito importante aqueles estados em que existem senadores do PMDB que as nossas bases sindicais se preocupem por essas relações. Eu não acredito na teoria do rasgar CLT. Aquilo que for constatado como quebra de direito efetiva engendrará uma reação que, ao invés de produzir aquiescência ou equilíbrio, vai produzir muito mais tensão, muito mais dificuldades para os próprios empresários. Imagine a ideia de uma escola que terceiriza seus professores. E o que isso significa, em termos da própria escola? A solução para essa ameaça aos trabalhadores é simplesmente assegurar aos trabalhadores terceirizados os mesmos direitos dos trabalhadores contratados diretamente, tanto do ponto de vista de salário, de condições de trabalho, de benefícios sociais, quanto do ponto de vista da representação sindical. Uma vez asseguradas as mesmas condições, o projeto de terceirização seria muito bem-vindo, a regulamentação da terceirização seria muito bem-vindo, porque ele passaria a dar proteção a um grupo de trabalhadores que hoje não tem, sem prejudicar os que hoje são protegidos pela CLT. Enquanto professores, nós temos que ver todas as visões possíveis, tirarmos as nossas conclusões e levarmos para o ambiente das escolas, dos sindicatos, dos colegas, dos trabalhadores, a uma visão concreta e qualificada do tema.